Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um daqueles que estão nos assistindo, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, ou você que posteriormente vai nos assistir lá no nosso canal do YouTube. Que a graça do Senhor, como nós já rogamos, e a sua paz esteja sobre cada um de vocês. Desafiando todos a agora pararem um pouco em seus lares para louvarem ao nome do Senhor. Eu quero desafiá-los a lerem comigo agora o Cântico de Maria no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, já que hoje é um dia em que nós estamos agradecendo ao Senhor pela bênção das mães que Ele tem nos dado. Nada melhor do que nós, nesse instante, lermos um cântico de uma mãe que nos incentiva a buscar ao Senhor. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 46 até o 55. O Cântico de Maria, ou também chamado Magnificat. Então, convido a todos vocês a estarem agora sentando, vão se acalmando, parando com as atividades dentro de casa, para estarem nos acompanhando nesse momento para a glória do Senhor nosso Deus. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 46. Louvemos ao Senhor através daquilo que Ele nos fala em Sua palavra. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Porque desde agora e todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, que nós venhamos a engrandecer esse Senhor, que é mencionado tão maravilhosamente nesse cântico. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55. Então convido-os agora a, junto comigo, orarem, pedindo as bênçãos do Senhor para esse momento que teremos aqui. Vamos lá? Sou grato, Senhor, a Ti por tudo que tens feito. Que as Tuas mãos poderosas continuem abençoando a cada homem e mulher, jovem, criança, a cada adulto, a cada idoso, que tem parado agora, Pai amado, para ouvir a Tua palavra, para se alegrar com os cânticos que irão ser tocados e cantados. Abençoa a Tua igreja onde ela estiver agora, Deus amado, reunida nas famílias, que o Senhor abençoe-nos. Obrigado também pela equipe que o Senhor tem nos dado e que nos ajuda a podermos, Senhor, realizar uma programação como essa. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Abençoa, Pai amado, os nossos governantes, abençoa todos os profissionais que estão dando, Senhor, sim, do risco de suas vidas, para que possamos ter o cuidado médico, para que possamos manter o mínimo para a sociedade não entrar em colapso. Que o Senhor abençoe a cada um, Deus amado, e desde já pedimos as Tuas ricas bênçãos sobre a nossa situação, a situação do mundo, do Brasil, do nosso Nordeste, do nosso Cariri. Nos abençoa, Senhor, nós precisamos, somos muito necessitados da Tua graça e pedimos que as Tuas ricas bênçãos estejam derramadas sobre cada um que nos ouve nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, que o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe a todos que estão aqui. Vamos então agora passar para alguns cânticos. Em seguida teremos a reflexão da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Boa noite, igreja. Vamos louvar o Senhor com o cântico Eu Creio que Tudo é Possível. Creio que tudo é possível.
montes se moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Vamos louvar agora com o cântico Te Agradeço. Amém? Pastor? Louvado seja o Senhor por estarmos aqui e termos ouvido esses belos cânticos que nos incentivam a buscar ao Senhor, a clamar por aquele que morreu por nós e ressuscitou. Então, num dia como esse, nós queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, mas em especial queremos agradecer a bênção que você, mãe, é para a vida de cada indivíduo, a bênção que você, mãe, é para a sociedade, a bênção que você, mãe, é para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, queremos compartilhar de algumas lições muito interessantes acerca das mães nesta noite. Então, que o Senhor abençoe cada vez e ricamente a vida de cada uma das irmãs que estão aí nos ouvindo nessa noite. Vamos fazer mais uma oração, agora pedindo que o Senhor nos guie pela sua palavra, que nós vamos ler e refletir nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma das irmãs, as famílias que vocês representam, também pelas futuras mamães. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas mulheres e suas respectivas famílias. Então vamos buscar ao Senhor nosso Deus. Sou grato, Senhor, a Ti por tudo que tens feito. Que o Senhor abençoe Tuas servas nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada uma delas. Agradecemos, Senhor, por aquelas que estão com seus filhos próximos, mas também te agradecemos por aquelas que os filhos já não são grandes, mas que não deixam de honrar essas mães, infelizmente, por causa da distância e por causa da situação em que vivemos, não podem abraçar sua mãe, não podem dar um beijo à sua mãe. Que o Senhor também seja com aqueles filhos cujas mães não estão mais presentes. Que o Senhor abençoe o coração deles e que aquilo que as mães fizeram por nós, seu legado, que nós venhamos a louvar a Ti por tudo que foi feito, Deus amado. E pedimos, Senhor, abençoe essa figura tão importante, como já falamos, para a humanidade, para a sociedade, para a igreja. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém. Então,
Hoje, como é um tema, nós vamos trabalhar com um texto específico, então passaremos por alguns textos da Palavra de Deus para falar do assunto de hoje. E o texto com o qual eu quero abrir a nossa meditação é o texto de Tito, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo escreve essa carta a um pastor experiente, chamado Tito, que ele enviara para uma igreja já muito, digamos assim, experiente. E essa igreja, precisava de organização. E ao organizar a igreja lá presente, as orientações que o apóstolo Paulo dá atingem várias camadas da sociedade. E entre elas atinge justamente a questão do papel da mulher, como nós até oramos, junto ao indivíduo ou à humanidade, junto à sociedade e junto à igreja. Então, em Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, há uma série de orientações que serão dadas em torno da pessoa das mulheres. Então vamos lá, em Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu quero pegar aqui e fazer um recorte desse texto que nós temos. Quero recortar as seguintes passagens. As mulheres mais experientes deveriam chegar às jovens mães para ajudá-las a viver um testemunho, uma vida que glorificasse a Deus. Porque através dos relacionamentos que nós temos com as pessoas, nós podemos suscitar louvor a Deus, como também nós podemos suscitar infâmia ou difamação ao nome do Senhor. Essa última frase deixa isso bem compreendido. Para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, para que as pessoas não venham a difamar o nome de Deus e a doutrina do Senhor, é necessário que os servos e as servas de Deus ouçam as palavras que são ensinadas e vivam de maneira que possam dar vida, que possam dar corpo, que possam, de certo modo, materializar aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós lemos. Então, um certo comportamento é necessário para que as jovens mulheres não venham a ser motivo de difamação da palavra de Deus. E entre esses exemplos, ou essa vida que elas deveriam conduzir, viver, está justamente a amarem ao seu marido e a seus filhos. A palavra aqui usada para traduzir a ideia de amar a seus filhos é uma dedicação, que poderia chamar de amor-mãe ou amor maternal. Esse amor deveria imprimir nos seus filhos um certo comportamento, deveria fazer com que os seus filhos tivessem um espelho a seguir, de maneira que conduzissem os seus filhos a conhecer ao Senhor e assim ter filhos obedientes, filhos que dessem alegria aos seus pais e mais do que tudo, que aquelas famílias fossem famílias que louvassem a Deus, que não difamassem o nome de Deus. Então, a partir desse texto, eu quero chamar a atenção para esse fato, como é importante o papel da mãe, segundo as Escrituras, para a formação de um caráter, para incentivar o amor ao nosso Deus. Cremos que a salvação é algo individual entre o sujeito, o indivíduo, como a própria palavra diz, e o Senhor Jesus Cristo. Mas também nós sabemos que nós podemos fazer ou agir de determinado modo que nós venhamos a despertar às pessoas o interesse, como o próprio nome diz, até mesmo o louvor para aquilo que nós fazemos. A salvação é pela graça de Deus, a salvação é através do Espírito Santo, mas nós também sabemos que através do nosso comportamento, que através das nossas palavras, das nossas ações, Deus pode agir e assim impactar toda uma geração, impactando uma criança, impactando uma vizinhança, impactando uma família. O exemplo dado aqui por Paulo, para que ele, orientando a Tito para que Tito venha a trabalhar junto àquela igreja, é uma verdade histórica.
é uma verdade que já temos comprovação e devemos ter o mesmo cuidado que homens e mulheres tiveram no passado para lançarmos boas sementes para que as gerações que ainda virão, se assim o Senhor permitir, venham a ter homens e mulheres que foram educados segundo um princípio bíblico, que foram educados de maneira que não venham a difamar o nome do Senhor. Nós podemos citar aqui o exemplo de Mônica, que investiu tempo, investiu carinho, o amor, para que seu filho Agostinho conhecesse o mesmo Deus a quem ela adorava. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui é o exemplo da mãe de Charles Wesley e também de John Wesley. Aquela irmã, ela pôde dedicar tempo a seus filhos, pôde mostrar a paixão que tinha para com o Senhor seu Deus, e assim incentivar e assim imprimir no coração dos seus filhos um testemunho cristão que foi usado por Deus para levar os seus filhos à convenção ao Senhor Jesus Cristo. Então queremos louvar ao Senhor pelo papel que você, mãe, tem, como já mencionamos, junto ao indivíduo, junto à sociedade, junto à igreja. Historicamente temos essa comprovação, mas queremos destacar aqui alguns exemplos bíblicos que venham a corroborar aquilo que nós estamos falando nessa noite. E queremos justamente começar com um livro pertinho aqui de onde nós estamos. Por gentileza, que vocês todos possam observar comigo tanto a primeira quanto a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Vamos começar com a segunda carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 4 até o versículo de número 5. Mães, uma primeira lição. Vocês não podem salvar seus filhos, mas vocês podem impressionar a vida dos seus filhos com uma dedicação ao Senhor nosso Deus, com o cuidado de ensinar a essas crianças que o Senhor lhe dá a oportunidade de cuidar. Vocês podem imprimir um certo testemunho que pode ser um veículo de bênção para que o Senhor abençoe a seus filhos. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, começando pelo versículo 4, nós lemos: Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós temos, segundo esse texto, uma vivência de 3 gerações que aprenderam a amar o Senhor nosso Deus. Começando com Lloyd, a avó de Timóteo, passando o seu exemplo de dedicação, de amor, para que o Senhor alcançasse a sua filha Eunice, e agora ambas dedicam-se no mesmo trabalho junto a Timóteo. E é muito interessante que o exemplo marcado aqui é de uma fé que não tem fingimento, uma fé sem fingimento, uma fé sem algo que venha a deturpar o conteúdo dela. Alguns podem perguntar, até a partir de qual momento uma mãe ou um pai devem começar a educar seus filhos no caminho do Senhor? Bom, nós sabemos que nós devemos começar a impactar a vida dos nossos filhos o mais cedo possível. Conheço pessoas que oram, já leem a Bíblia para os seus filhos ainda no útero. Bom, a questão é, o mais cedo possível, mãe, dedique-se a deixar um exemplo para o seu filho. Dedique-se a deixar no seu filho a impressão de um amor, de uma fé não fingida para o seu Senhor, a quem você serve. Porque o texto agora de 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Timóteo, que já recebera de sua mãe e de sua avó o testemunho de fé, que foi discipulado pelo apóstolo Paulo, ele é constantemente chamado a atenção a refletir naquilo que ele já possuía. Então vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, por uma segunda vez na carta que Paulo lhe dirige, Timóteo é justamente lembrado a refletir naquilo que é base da sua vida.
Ele aprendeu a fé, sim, pelo testemunho de sua mãe, pelo testemunho de sua avó. Ele aprendeu a amar ao Senhor também através do discipulado que o apóstolo Paulo havia dado para ele. Em todo esse conjunto de ajuda que o Senhor oferece a Timóteo, o que é bem destacado aqui, é destacado o seguinte: desde a infância sabe as sagradas letras. Então, tomando essa passagem, casando com aquela que nós lemos anteriormente, ainda em 2 Timóteo, nós podemos ver que a fé sem fingimento, a fé não fingida, a fé que foi ensinada, bom, pelo exemplo, pelo ensino bíblico, para que o Senhor, pela misericórdia dele, através do Espírito Santo, abrisse os olhos de Timóteo, para que ele tivesse um relacionamento individual, pessoal com Cristo. Começou onde? Começou justamente pelo exemplo que nós podemos ver através de Lloyd para com Eunice e através de Eunice para com Timóteo. Desde a infância sabes as sagradas letras. Mãe, a partir desse texto aqui, nós podemos ver do grande dever que você possui diante de Deus para com seus filhos. Ser o exemplo que eles precisam, tanto de serem bons cidadãos, de serem pessoas que amam ao próximo, mas antes de tudo, ser o exemplo de pessoa que ama ao Senhor, o seu Deus. Então, que aquilo que foi verdade na vida de Eunice, na vida também de Lloyd, e passou para a vida de Timóteo, seja verdade também na sua vida. Daí, se nós temos essa primeira lição, que as mulheres devem auxiliar aos maridos, as mulheres, através da fé que elas têm junto ao Senhor, seu Deus, devem amar seus filhos ou cuidar de seus filhos. Nós estamos vendo aqui que há essa passagem, há essa entrega de um bom testemunho, de uma fé verdadeira, para que os filhos vejam, para que os filhos admirem e para que o Senhor utilize desse motivo como um canal de bênção para que os filhos possam amar ao Senhor nosso Deus. Então, se há esse desafio de que as mães sejam essas pessoas, anterior a esse desafio, há um outro desafio, que é a segunda lição. Alguém só pode passar aquilo que também recebeu. Alguém só pode inspirar uma pessoa a conhecer ao Senhor e ser esse canal de bênção que nós estamos falando, se essa pessoa já conhecer ao Senhor, se essa pessoa já servir ao Senhor. Então, em um texto que é muito conhecido também dos amados irmãos, vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Em um texto que é visto como um exemplo, o resumo da fé que o judeu tinha para com o Senhor no Antigo Testamento, nós temos um mandamento que é para todo o casal, tanto homens quanto mulheres. Então, vimos lá na carta de Paulo a Tito que as mulheres mais idosas, mais experientes daquela igreja deveriam ensinar as mais jovens, as recém-casadas, a amarem seus filhos. E amar o filho lá, ou o amor maternal destacado lá, trabalha a ideia de envolvimento, trabalha a ideia de imprimir em pequenas criaturinhas que Deus nos dá a honra de cuidar, o testemunho de que nós pertencemos e nós adoramos a um Deus verdadeiro. Então isso aponta para a intimidade que você, mãe, deve ter com o Senhor, seu Deus. Como havíamos falado, só podemos passar verdadeiramente daquilo que nós também já temos recebido. Então, Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo número 4, nós temos essa verdade ensinada, espelhada aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não sei se vocês, quando leem esse texto, muitas vezes têm a figura mais paterna diante desse texto, como se o dever da educação fosse apenas para os homens à luz das Escrituras. Nós sabemos que pela prática as mulheres se envolvem mais na educação dos filhos do que os maridos. Mas quanto a isso, deixa para a mensagem do Dia dos Pais.
queremos valorizar, queremos intensificar, irmão, a importância que você tem na vida da sua família. O pai de Timóteo, pelo que sabemos das Escrituras, era grego e talvez não tenha abraçado a fé judaica, porque Timóteo, até Paulo chegar na cidade onde Timóteo morava, na região da Galácia, Timóteo ainda não havia passado pelo rito da circuncisão. Mas ainda que não houvesse uma presença masculina que incentivasse o amor ao Deus verdadeiro no lar de Eunice, ela, na companhia de sua mãe Lloyd, não desprezaram, não se acharam insignificantes a ponto de não ensinarem ao pequeno Timóteo a palavra de Deus. Antes de Paulo chegar na vida de Timóteo, o texto bíblico lá foi bem claro. Desde a infância sabes as sagradas letras. Tanto Eunice quanto Lloyd conheciam as sagradas letras e, pelo que podemos entender do texto, estavam apontando para o Antigo Testamento e logo em seguida para a mensagem do Evangelho que começou a se espalhar por toda aquela região da Galácia. Mas vamos lá, Eunice e Lloyd possuíam, por isso elas podiam transmitir. E o texto mostra justamente isso. Em um lar judaico do Antigo Testamento, tanto o marido quanto a esposa deveriam amar ao Senhor seu Deus e assim poderiam dedicar também os seus filhos a honrarem ao Senhor. Mas vamos lá, só podemos passar daquilo que nós também temos recebido. O texto pode então ser dividido da seguinte forma: antes de que haja a transferência ou o ensino da fé para com os filhos, a mãe no Antigo Testamento, o pai no Antigo Testamento, queremos frisar mais a figura da mãe, deveria ter um relacionamento pessoal com o seu Deus. O texto então nos diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa frase resume a fé ou credo ou a confissão de fé que toda mulher no Antigo Testamento, serva do Senhor, deveria conhecer. Que somente existe um único Deus e a esse Deus nós devemos dedicar nossas vidas. Conhecendo esse verdadeiro Deus, poderia-se amar a esse verdadeiro Deus. É o que o texto segue dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com toda a tua força. Ou seja, na sua integridade. A confissão de fé dada aqui exigia que a mãe tivesse inteireza de adoração diante de Deus, inteireza de vida diante de Deus. Não podia se repartir, deveria confiar apenas e somente no verdadeiro Deus de Israel. E conhecendo então, tendo relacionamento com esse Deus verdadeiro, poderia-se entrar na mesma situação em que Eunice e nós temos Lloyd no Novo Testamento entraram e assim foram bênção na vida de uma criança, Timóteo. Nós temos então, a partir do versículo de número 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Pensando em uma sociedade agrária, pensando em uma sociedade pecuarista, nós podemos ver que a presença da mulher dentro da casa israelita ou hebreia no Antigo Testamento era mais frequente do que a presença do pai. Você pode ver, por exemplo, tomando a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, que ela estava em casa cuidando dos afazeres de casa, junto com suas servas, e o seu marido estava no trabalho ou estava sendo um juiz na porta da cidade. Então, mesmo que houvesse, sim, a participação masculina lá no Antigo Testamento, junto à educação dos filhos, a mulher, como também hoje, passa mais tempo com os filhos, mais do que em relação ao marido em diversos casos. Então, ela deveria amar ao Senhor seu Deus e, assim, tendo isso no seu coração, dedicar o seu filho, dedicar todo o momento que pudesse ter para que seu filho viesse a se tornar um verdadeiro adorador do Deus de Israel. Então, todo o momento que nós temos aqui é a ocupação do marido, mas também a ocupação da esposa. Um exemplo para tirarmos a terceira lição, que pode nos orientar como ser uma mãe bíblica, está agora no primeiro livro de Samuel. Essa mulher, ela também ilustra os princípios que nós temos em Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos, por gentileza, até o livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. E nos mostra um pouco acerca da ideia que nós já falamos, que numa situação, digamos, normal, numa família hebreia do Antigo Testamento, a mulher passava mais tempo com o filho.
Em algumas situações, já no Novo Testamento, na ausência do marido, como o caso de Lloyd e também de Eunice, a mulher assumia o papel da educação dos filhos de forma integral. Seja qual for o ambiente, seja que você, minha irmã, você que está nos assistindo, tenha a presença do seu companheiro, do seu marido, para auxiliar na educação do seu filho, que infelizmente você não tenha a presença dessa figura paterna para ensinar o seu filho a palavra de Deus, não desanime. Continue buscando ao Senhor seu Deus, continue adorando o Senhor seu Deus, e através do seu exemplo, minha irmã, continue ensinando os seus filhos a amar e a adorar ao Deus de Israel. Porque temos agora, em 1 Samuel, capítulo número 1, um exemplo de uma mulher que tinha presença masculina, sim, mas alguém que também se comprometeu de adorar ao Senhor seu Deus, dedicando também o seu filho a ele. Todos nós conhecemos a história aqui de Ana, em 1 Samuel, capítulo número 1, e quero destacar alguns elementos que estão presentes aqui. Antes de tudo, nós podemos ver o versículo de número 5, a percepção do autor do livro de 1 Samuel, que o Senhor é que estava conduzindo Ana a desenvolver todo aquele senso de maternidade. Primeiramente no versículo de número 5 do capítulo 1. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O texto faz questão de ressaltar a soberania de Deus na vida de Ana, para que até aquele momento ela não tivesse filhos ou gerado filhos. Porém, nós percebemos que o Senhor estava trabalhando em Ana o desenvolvimento de uma maternidade muito abençoada. Nós já mencionamos aqui o exemplo de Charles Wesley e de John Wesley, já mencionamos aqui o exemplo de Agostinho, já mencionamos o exemplo de Timóteo no Novo Testamento, e queremos agora, através do exemplo de Ana, mencionar o exemplo de Samuel. Nós temos um ditado que diz, que ao lado de todo grande homem, o ditado originalmente diz atrás, mas nós gostamos de corrigir, que ao lado de todo grande homem há sempre uma grande mulher, pensando na pessoa da esposa. Mas se você observar, por questões diversas, como as mulheres têm sido importantes no reino de Deus, como as mulheres têm sido importantes na sociedade e na igreja, que na ausência da pessoa masculina, por diversas razões, são elas que têm imprimido um caráter, são elas que têm imprimido um exemplo, um testemunho de fé, para que assim seus filhos venham a adorar o Senhor seu Deus. E aqui está um outro exemplo de uma mulher, que através da sua dor, do seu sofrimento, o Senhor ensina ou imprime nela um importante e maravilhoso exemplo de maternidade, que irá impactar toda uma nação. Mas antes de falarmos um pouco mais desse impacto, vamos ver as lições de Deus junto a Ana que nós temos aqui. A primeira, o reconhecimento da soberania de Deus na vida dela. Ela não tivera filhos até aquele momento, mas o Senhor a abençoaria posteriormente. Mas em todo esse processo, veja como o Senhor está cativando o coração de Ana, como o Senhor está imprimindo em Ana um testemunho, ou o que nós poderíamos falar de um discipulado, para que assim ela estivesse preparada para criar o filho que seria tão importante na história de Israel. Acompanhem comigo, por gentileza. Vocês podem ver agora a jovem mãe Ana, ou a jovem esposa Ana, ainda buscando ao Senhor, segundo nos diz o versículo de número 9, 10 e 11. Que enquanto o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva se não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A maternidade que o Senhor está imprimindo na vida de Ana é uma maternidade que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida, mas que também busca ao Senhor Deus soberano. Veja o que Deus está trabalhando na vida de Ana, para que Ana seja aquela mulher que irá sim educar filhos para a glória de Deus. O texto continua nos ensinando a dedicação que aquela mulher tem em relação ao Senhor seu Deus, porque ao fazer um voto ao Senhor,
ela não esquece de cumprir. Então a lição da soberania de Deus está sobre a vida de Ana, mas também a lição de buscar ao Senhor Deus através da oração. Lembremos agora de uma outra lição que Ana nos deixa aqui. Versículo de número 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana sua mulher, e dela lembrou-se o Senhor. Ela concebeu, passando o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, por dizia, do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e ali ficar para sempre. Respondeu-lhe Ana, seu marido: Elcana, faze o que melhor te agrade, fica até que o desmame. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. As primeiras lições dadas ao jovem Samuel foram lições que foram impressas no seu coração através do tempo em que sua mãe esteve com ele. Ao ser levado para servir junto a Eli no templo ou na tenda, aquele jovem já sabia de coisas particulares em relação ao Senhor, seu Deus. E tudo viera de onde? Viera da lição que sua mãe aprende acerca da soberania de Deus, vem através da lição que sua mãe aprende acerca da oração, quando o Senhor nos leva a orar por nossos filhos. De onde vieram as lições que ele aprendera? Viera também da dedicação que sua mãe tem, de oferecer ao Senhor do mais importante que ela possuía, aquele único filho. A lição de Lloyd e a lição de Eunice. Para você, minha irmã, fica que devemos sim aproveitar o mais cedo possível para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. A lição que fica do texto de Deuteronômio, capítulo número 6, é que só podemos ensinar aquilo que também temos recebido. A lição que fica em relação a Ana é que o Senhor tem seus próprios planos, que o Senhor tem o seu próprio caminho. No tempo do Antigo Testamento nós podemos ver que a esterilidade foi dada a algumas mulheres para que o Senhor trabalhasse em suas vidas certos elementos que seriam importantes em seu caráter e no caráter dos filhos que elas viriam a gerar. Nos nossos dias o Senhor pode ainda curar da esterilidade? Sim, é possível que o Senhor venha também a curar da esterilidade. Mas na história bíblica e na história da igreja cristã nós podemos ver que o Senhor tem pedido que algumas irmãs venham a gerar e não tenham seus filhos biológicos, mas possuem seus filhos adotivos. É como nós podemos ver a irmã de Joás dedicando-se a criar seu filho junto com o sumo sacerdote. É o que nós podemos ver em relação ao Novo Testamento. Sim, uma mulher que Paulo dedica algo maravilhoso lá no final de Romanos capítulo 16. A mãe de Epeneto, que tem sido mãe também para ele. Que coisa maravilhosa é observarmos que o Senhor, agindo no Antigo Testamento e agindo na história da vida da igreja cristã, o Senhor tem preparado mulheres para servirem como mães, como pessoas que irão dedicar-se tanto a seus filhos biológicos, como aqueles filhos que podemos chamar de filhos de seu coração. Então, o que o Senhor está lhe ensinando, minha irmã? Aprenda, guarde no seu coração, porque isso é fortaleza para você, mas isso também são lições para o seu filho. E é em cima dessa lembrança que eu quero ir para um quarto exemplo. Bom, agora no livro de Lucas, novamente. Lucas, por gentileza, vamos até lá. O livro de Lucas é um livro que é chamado como Evangelho das Mulheres, por destacar várias vezes a presença das mulheres. E em relação às mulheres, é muito interessante aquilo que frequentemente é demarcado aqui, quando nós estamos vendo o exemplo de Maria, que dedicou-se ao Senhor, sendo a mãe do nosso Salvador. Então vejam o que nós podemos perceber do exemplo de Maria. Então, Lucas capítulo de número 2. Vejam por gentileza junto comigo o que nós podemos ver aqui, a partir do versículo de número 25. Quando um homem piedoso, um servo do Senhor, justo, chamado Simeão, ele agradece ao Senhor em um dos cânticos que nós temos no livro de Lucas, ou esse cântico é chamado de Nunc Dimittis, agora o Senhor pode despedir o seu servo, a referência às primeiras palavras que nós temos aqui.
E aquele homem fala sobre o que o Senhor Jesus será para com Israel, será para com todos aqueles que creem no seu nome. E o que os seus pais, o que sua mãe faziam? Bom, nós podemos ver no versículo de número 33. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Eu quero destacar o versículo 35 porque ele possui uma pausa aqui. Essa pausa pega as primeiras palavras do versículo 35. Essas pausas são uma intercalação. Deixa eu explicar para você. O versículo número 34 vem falando acerca de Jesus, que ele é colocado para a ruína, para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Aí tem um momento, uma intercalação. Essa intercalação é dirigida a Maria, para depois o texto voltar a se referir a Jesus, quando nós lemos, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Isso ainda é falado sobre Jesus, que ele seria dado para levantar e para a queda de muitos em Israel e para que o Senhor nosso Deus mostrasse o que estava dentro do coração de muitas pessoas. Isso é falado para Jesus, sobre Jesus. Mas as primeiras palavras que nós temos no versículo 35, elas estão voltadas para Maria. São as palavras que dizem assim: também uma espada transpassará a tua própria alma. Simeão fala com Maria. Maria é o tu, com quem Simeão está falando. Então diz sobre a tua alma, está falando com Maria. Não seria fácil o preço de ser mãe do Salvador. Não que tenha algum meio de graça, não que tenha algum meio de abençoar as pessoas por ser mãe do Salvador. Porque a própria Maria chamou o Senhor nosso Deus de Salvador. E assim como vários outros buscaram ao Senhor e tiveram sim salvação no Senhor Jesus Cristo, ela também procurou o seu filho e teve salvação nele. Porque ela está junto com os apóstolos e nós podemos ver lá no livro de Atos, aguardando a promessa do Senhor, aguardando a promessa de Deus Pai acerca do derramamento do Espírito Santo. Mas o que eu quero chamar aqui é como as mães sofrem em relação aos filhos. O preço de ser mãe, na linguagem bíblica em relação a Maria, vendo tudo o que seria feito para com o Senhor Jesus Cristo, aquilo traria ao seu coração dores, como que uma espada traspassando o seu coração. Não seria fácil ver o seu filho sofrendo, como ainda hoje não é fácil nenhuma mãe ver seu filho sofrendo. Mas o que ela também nos ensina é guardar tudo o que se está ouvindo, para que assim o Senhor venha trabalhar em nossa vida. Eu quero destacar aqui o versículo de número 51, em uma outra ocasião do relacionamento de mãe e filho em relação a Jesus Cristo e a Maria, sua mãe. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no seu coração. Se ao mesmo tempo, minha irmã, o seu coração sofre para com aquilo que os seus filhos estão sofrendo, que o seu coração também seja um depositório das lembranças de tudo aquilo que o Senhor tem feito e do que o Senhor tem prometido. Não é fácil ser mãe, mas ao mesmo tempo que não é fácil ser mãe, o seu coração se enche de angústia, se enche de tristeza por causa do que acontece com seus filhos. Que o seu coração seja um depositório das esperanças que o Senhor também dá ao seu povo, dá às suas servas, para que possam ver os seus filhos servindo ao Senhor, para que possam ver os seus filhos amando ao Senhor, nosso Deus. 4 exemplos. O exemplo de Eunice e o de Lloyd, que aproveitaram a infância, que aproveitaram a mais tenra idade para ensinar a Timóteo a palavra de Deus, mesmo com a ausência de uma pessoa masculina. Já vimos o exemplo de que só podemos ensinar aquilo que nos é dado à luz de Deuteronômio, capítulo número 6. Já vimos o exemplo de Ana, que em uma certa época da sua vida era totalmente adversária à ideia de ser mãe, mas o Senhor estava trabalhando na vida dela, de maneira que o Senhor também pode estar trabalhando na sua vida, para que você desenvolva sadias características da maternidade. E no exemplo agora de Maria que nós estamos vendo, que o Senhor nosso Deus lhe ajude
Sei que é difícil, sei que dói. Muitas mães hoje podem estar chorando, ou porque estão com saudade de seus filhos que estão distantes, ou porque seus filhos estão fazendo algo que venha desagradar ao Senhor nosso Deus, que venha entristecer o coração de sua mãe. Mas, minha irmã, saiba de uma coisa: não deixe a tristeza dominar o seu coração. Faça como Maria, guarde no seu coração a esperança no Senhor nosso Deus de ainda ver seus filhos glorificando o nome do Senhor. Porque antes de tudo, de qualquer outra coisa, ser mãe é cuidar daquilo que é herança do Senhor. Ser mãe é cuidar das bênçãos que o Senhor tem dado para o casal. E você, minha irmã, é uma pessoa muito importante. Você, minha irmã, é alguém que o Senhor tem colocado no seio da sua família. Talvez você seja a única cristã no meio da sua família, mas Deus tem colocado você numa situação como essa, para que através das suas orações, para que através do seu exemplo, o Senhor venha ser bênção para o seu cônjuge e o Senhor venha ser bênção para os seus filhos. Então, minha irmã, guarde essas lições sobre o que é ser mãe nessa data tão importante como hoje. E que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor abençoe os seus filhos. Eu quero encerrar agora com uma oração. E quero deixar o meu abraço a todas as mãezinhas de Sião, bom, tanto as mais experientes, quanto as mais jovens, quanto as futuras mãezinhas. Que o Senhor abençoe a você, da Igreja Batista Regular Sião, e também a qualquer outra irmã, mãe, futura mamãe que está nos ouvindo. Que aceite esse desafio, mas essa também bênção de ser mãe e ser canal de bênção para a glória de Deus. Vamos orar. Sou grato, Senhor, por tudo que nos tem dado. Eu louvo a Ti por cada mulher que está nos ouvindo nesta noite. Peço pelos seus filhos. Peço, Senhor, que o Senhor toque nos seus corações, que convertam-se ao Senhor, seu Deus. E se os filhos de cada uma dessas irmãs que estão aqui nos ouvindo estão passando por problemas, seus amados, seja de ira, de desobediência, se ainda forem menores, que não querem mais ouvir as mães, Senhor, toca no coração dessas crianças para que sejam obedientes às suas mães, tuas servas, Senhor, nosso Deus. Também te peço para aquelas mães que já têm filhos, que estão adultos, que julgam-se, Senhor, donos de suas próprias vidas, e que agem errado, e assim trazem tristeza, trazem, Deus amado, desapontamento no coração de sua mãe. Eu rogo que o Senhor também liberte a esses filhos. Me junto com as tuas servas, minhas irmãs, nessa hora, rogando por cada um deles. Também eu te agradeço por aquelas que podem alegrar-se na tua presença, louvando ao Senhor, porque seus filhos louvam a Deus, leem as Escrituras, oram ao Senhor, seu Deus, e são servas e servas do Senhor. Abençoe, Deus amado, cada família que está nos ouvindo, e vem, Senhor, a agir através dessas mulheres, da mesma forma que como nós mencionamos, que o Senhor usou Mônica para educar um Agostinho, que o Senhor usou a mãe de Charles Wesley e John Wesley para educar homens que impactaram gerações. Vem, Senhor, através dessas servas, mesmo anônimas, vem, Senhor, impactar a nossa geração com a Tua palavra, usando de nós que somos vasos tão fracos, tão frágeis. Nos abençoa nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. Louvamos a Deus, vocês têm nos ajudado a tornar o nosso canal no YouTube cada vez mais conhecido. A última vez que eu vi já eram 340 inscritos. Não vamos parar, vamos continuar compartilhando. Se essas mensagens têm sido bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas para que possam ouvir a palavra de Deus e também possam inscrever-se no nosso canal. E vamos continuar, irmãos, servindo ao Senhor. Minhas irmãs, nesse dia tão maravilhoso que Deus tem nos dado, que tenha hora de felicidade, dia de felicidades, motivo de felicidade diante do Senhor. E mãezinhas, nós, pastores e diáconos, estamos com vocês, tá bom? Orando por vocês e pedindo que Deus abençoe a vida de cada uma. Então eu me despeço de todos aqueles que estão nos assistindo no Facebook, bom, no YouTube, e que também estarão nos assistindo posteriormente, bom, no YouTube, no Facebook ou no Instagram. E vocês que estarão nos assistindo posteriormente no YouTube. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um e tenha um bom início de semana. O Senhor abençoe.